A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus? Ou todas as religiões levam a Deus? Ou melhor, será que todas as religiões elas são verdadeiras no seu contexto? Ou seja, na sua região e na sua época? Isso que eu vou estar tratando no vídeo de hoje. Bom, já não basta o relativismo, ele tratar e afetar questões éticas, morais na nossa sociedade moderna. Agora também nós temos o relativismo infiltrado no meio religioso. Já faz um tempo isso. O relativismo ele se trata de enfraquecer a verdade ou tornar a verdade subjetiva. No caso, cada um tem a sua verdade e não existe uma verdade absoluta. Né? A verdade ela é subjetiva. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Cada um da sua forma. Ou como algumas pessoas colocam aquela imagem na internet, que tem duas pessoas, uma de frente para outra, uma enxerga um 6 e outra enxerga um 9. Então a multiplicidade de perspectivas vão tornar a verdade subjetiva. Mas bem, se tratando dessa pergunta de relativismo religioso, todos os caminhos levam a Deus, eu vou mostrar que esse relativismo religioso ele rompe com a terceira lei da lógica, que é a lei do terceiro excluído. Se você não conhece filosofia, na terceira lei da lógica, que é a lei do terceiro excluído, como funciona esta lei? Ela funciona da seguinte forma: eu não posso ter uma qualidade e não ter esta qualidade ao mesmo tempo. Eu não posso ser algo e não ser algo ao mesmo tempo e do mesmo modo. Por exemplo, eu não posso ser bom em jogar futebol e não ser bom em jogar futebol do mesmo modo e ao mesmo tempo. Isso seria uma contradição. E esse papo de relativismo religioso cai neste erro. Por exemplo, eu não posso dizer que uma religião monoteísta, como o judaísmo, é verdadeira e dizer que uma religião, por exemplo, politeísta, como as religiões gregas antigas, ou por exemplo os mormons, são verdadeiros ao mesmo tempo. Senão eu caio num erro grotesco de relativismo religioso que é pregado. As pessoas que elas defendem a ideia de relativismo religioso, na verdade elas são meio preguiçosas. Como elas não têm, talvez, coragem ou disposição para pesquisar e estudar uma religião que melhor explique alguns aspectos do mundo, ela vai e afirma que logo todas as religiões são falsas ou todas são verdadeiras no seu contexto. Mas, por exemplo, se eu afirmo que todas as religiões são verdadeiras no seu contexto, eu caio em erro, porque todas as religiões vão ter o mesmo valor e todas as religiões vão ser certas. Olha só o que esse equívoco de pensamento pode me levar. Por exemplo, nós temos religiões astecas, nós temos uma religião asteca que sacrifica humanos. Então, se todas as religiões elas têm o mesmo valor, ou se elas são verdadeiras no seu contexto, o fato dos astecas sacrificarem humanos é tão correto, é tão verdadeiro como as outras religiões, como por exemplo o cristianismo e o judaísmo, que não fazem. Então, quando eu tenho um relativismo religioso, eu não tenho mais um padrão de certo ou errado, eu não tenho mais um padrão para julgar algo que seja mais correto ou mais verdadeiro. Então, não tem como todos os caminhos levarem a Deus. Só existe um caminho que possa levar a Deus. É claro que eu vou acreditar que seja o cristianismo, mas vai ter outra pessoa que vai acreditar que seja o islamismo, vai ter outra pessoa que vai acreditar que seja o budismo, enfim. Não é porque existe uma multiplicidade de religiões que todas devem ser verdadeiras no seu contexto ou todas são falsas, porque se eu afirmo isso, eu caio num erro lógico, eu caio num erro de contradição. Nós escolhemos uma religião que nos parece mais razoável, uma religião que vai explicar melhor alguns aspectos, como por exemplo o sentido da vida, a origem do cosmos, como essa religião lidar com o problema do mal. Nós não escolhemos pura e simplesmente por ignorância. O correto a se fazer seria nós estudarmos qual religião ela se enquadra melhor numa questão lógica, qual religião ela vai explicar melhor algumas questões da vida. Ou tem também aquela famosa frase: você só é cristão porque nasceu no Brasil. Se você, por exemplo, tivesse nascido na África, você seria adepto de alguma das religiões africanas. Mas isso, por exemplo, é uma falácia genética, que é eu desvalorizar algo pelo seu princípio. E isso é muito inválido,
porque nós temos ateus aqui no Brasil, nós temos pessoas que se convertem ao cristianismo na África, nós temos pessoas que são muçulmanas aqui no Brasil. Então essa questão de território é muito inválida e não procede, porque nós temos conversões de pessoas em religiões que são totalmente contrárias à da sua cultura local. Então essa falácia ela é muito inválida, esse tipo de argumento. As pessoas pensam isso, talvez, que todas as religiões são certas no seu contexto, por talvez falta de provas científicas para as religiões. Se bem que não que nós podemos provar religião de uma certa forma, porque se trata de questões metafísicas, mas enfim. Por falta de provas, então é mais fácil eu falar que todas são verdadeiras ou todas são falsas. E isso supõe também que, porque algo não tem provas científicas, eu não posso fazer um certo juízo sobre isso, mas isto é um erro. Muitas coisas no nosso cotidiano nós vamos escolher porque parecem ser mais razoáveis do que outras opções. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um amigo chamado Joãozinho. Joãozinho, ele tem um sotaque argentino. Joãozinho, desde que eu o conheci, ele diz ser argentino e ele tem comportamentos relacionados à cultura argentina. Então eu não tenho motivos para duvidar de que Joãozinho é argentino. Eu não preciso fazer um teste de laboratório para saber se Joãozinho é argentino. Eu não preciso fazer um teste de falsibilidade para ver que ele é argentino, porque eu posso confiar em suas alegações e em alguns comportamentos que ele demonstra, como por exemplo o seu sotaque. Então eu escolho na minha cabeça o fato de que Joãozinho é argentino, mesmo sem provas científicas, entendeu? Então não é porque algo não tem provas científicas que eu não posso trazer um juízo sobre isso. E na religião, nós vamos fazer as nossas escolhas conforme aquilo que ela nos apresenta. Se uma religião, por exemplo, a cristã, para mim a religião cristã, ela explica melhor fatos como o sentido da vida, a origem do cosmos e como ela lidar, por exemplo, com o problema do mal, aspectos evangelísticos. Então ela me convenceu ser a verdade absoluta. Ela me convenceu que é o único caminho que me levará até Deus. Tem uma história que é apresentada para justificar o relativismo religioso, não sei se vocês conhecem, que é a parábola dos cegos e os elefantes. Ela é uma parábola muito antiga, se eu não me engano tem origem na Índia, e eu vou resumir para vocês entenderem de alguma forma. Chegou um elefante numa cidade e existiam alguns cegos nessa cidade. Nenhum cego tinha ideia do que seria esse elefante. Então cada um foi até lá para poder ter a sua sensação, para poder tocar no elefante. Então um cego tocou na perna do elefante, ele agarrou a perna, ele falou: nossa, este ser que eu estou tocando, ele é parecido com um tronco. O outro cego pegou na tromba do elefante, agarrou a tromba do elefante e disse: este ser que eu estou agarrando, ele é parecido com uma cobra muito grossa. Outro cego, ele foi e agarrou a cauda do elefante. E ele disse: nossa, esse ser que eu estou tocando, ele é semelhante a uma corda. Então, cada cego descobriu a visão do outro sobre este ser, do elefante. Então, eles começaram a brigar. Não, o ser, ele é parecido com uma corda. O outro protestou: não, este ser, ele é parecido com o tronco de uma árvore. E o outro: não, este ser, ele é igual a uma cobra grossa. Então, ambos brigaram. Cada um foi para um canto do mundo e fundou a sua religião do elefante. Então essa parábola, para passar uma ideia de relativismo religioso, ela ensina que cada pessoa no mundo tem a sua perspectiva de Deus, a sua perspectiva de fé, e ambas estão certas no seu contexto, porém, nenhuma tenta dialogar com a outra porque nenhuma vê Deus da forma que a outra vê. Porém, esta história ela é meio hipócrita e ela tem uma falha terrível. Ela tem uma falha porque esta história ela é contada do ponto de vista de alguém que está vendo o elefante por inteiro. E outra coisa, a pessoa que está afirmando essa história, ela está afirmando uma verdade absoluta. A verdade de que cada religião é verdadeira, de que cada religião tem o seu ponto de vista sobre Deus. Então, se ela está afirmando uma verdade absoluta, esta verdade absoluta ela é relativa? Porque se ela for relativa, esta lógica cai por terra. E se ela for absoluta, o relativismo cai por terra, entendeu? Por isso que o relativismo, tanto moral quanto religioso, ele é uma furada. Eu espero ter ajudado vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.